Olá, boa noite. Nós vamos fazer uma live agora com o René Schubert. Só aguardar ele entrar. Vamos falar da codependência emocional. Só aguardando. Oi, Tônio. Boa noite. Só aguardar o René. Ah, René entrou. Vai conseguir, René. Bruno. Vou pedir para vocês ajudarem a compartilhar no aviãozinho ali embaixo. Obrigada. Estamos Tá online. indo de mim hoje, né, René? É tanta coisa que você fica meio parado. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu também comecei agora um curso de extensão Uhum. e eu tive que entrar numa ferramenta que eu já usei e tal, mas assim, sinceramente, eu tô sentindo o peso da idade, viu, tá? Tá complicado. Não tem mais a mesma agilidade, né? Exato, exato. Ana, Mas o importante é quando acontece. E aconteceu, né? A gente conseguiu se ligar ao campo, está presente aqui. eu saí agora da live da Mimanza, né? E para Mimanza é uma pessoa incrível, né? Você vê com a idade dela, ela se adaptar às novas tecnologias, isso é fantástico. Bom, eu vou fazer um pedido. Aqueles que estejam com a gente vão clicar aqui nesse aviãozinho para ver se a gente consegue o quanto mais, né? Ajudar essa live a chegar às pessoas e a gente agradece muito. Renê, essa temática da codependência, né, não necessariamente ligada à família Anstellen, né? Mas como um todo, né? O que é a codependência? Eu acho que primeiro é interessante a gente falar o que é a codependência. Perfeito. Eu falo doutora Tatiane Colombo, ou eu posso falar Tati? Ah, Ok. Né? Antes de mais nada, agradeço estar aqui no seu espaço, né, no movimento sistêmico. Né? E, logicamente, hoje não vamos falar apenas de direito, de mediação, de conciliação, mas também de psicologia, psicanálise, também constelação, família de terra. Quando a gente fala da dependência, né, é interessante a gente observar que quando eu dependo de algo, eu muitas vezes abro mão de minha liberdade. Né? Eu preciso daquilo para ser. Agora, imaginem quando isso se refere a outra pessoa. Se eu não tiver a atenção, a presença, o controle desta pessoa, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Estamos falando aqui, sim, de dependências emocionais, dependências afetivas, em um aspecto psicológico. Né? Como todo aspecto psicológico, ele não tem uma causa apenas. Né? Falamos que ele é multifatorial. Né? Então, é interessante esse tema, sim, para psicólogos, para terapeutas, para facilitadores, para operadores do direito, porque quando eu falo de uma relação de dependência, via de regra, eu também estou falando de codependência. Como nos ensina Bert Hellinger, né, uma relação de casal é uma comunidade de destino. Sim. Ou seja, tem muitas coisas acontecendo aí. E muitas vezes, quando eu estou com meu parceiro, minha parceira, existem renúncias, existem gestos de altruísmo, e aí existem gestos que são exagerados. Né? Como, por exemplo, o fato de eu chegar para o outro e falar, tá, você pode até ir nessa festa, mas a cada 30 minutos eu exijo que você me mande um vídeo, porque eu quero saber direitinho onde você está, com quem você está. Né?
logicamente, isso é raríssimo, né? A gente não conhece casos assim. Não, nem um pouco. Esse Eu no tipo meu de... trabalho, você no seu trabalho, isso não acontece nunca. Não acontece. E, logicamente, eu estou falando de uma forma jocosa, mas não quer Não. dizer que isso Sim, seja algo desrespeitoso. engraçado. Não. Não, não é, Né? não é nem um pouco. É seríssimo, né? A questão é, muitas vezes, a gente olha para isso e fala, normal. Ter um pouquinho de ciúmes faz até bem para a relação, né? Dar uma pimentadinha e tal. Ok. Né? Se a dose é um pouquinho, se existe consciência dos dois lados dessa dose, desse controle, tudo bem. Agora, se o preço para isso é minha autoestima, eu talvez esteja entrando numa relação tóxica. E aqui eu vou deixar bem claro, uma relação tóxica precisa de dois. Tá? Não existe uma relação tóxica onde... Exato, um apenas é o malvado e você, ai meu Deus, quer dizer, como que você foi entrando nisso? Então, o nosso olhar, ele tende, né, nessa visão sistêmica, a colocar esses lugares. Sim, existe um lado que talvez seja mais e outro um pouco menos, mas isso é uma relação. A questão é que essa relação, ela tem uma característica, o gato passou correndo, o tapete foi e a câmera foi junto. Né? Nessa relação, geralmente o vazio e não é tristeza. É uma constante pergunta, o que eu estou fazendo? Exato. Ela é muito comum. Né? Então a pessoa ela olha para aquilo, só que assim, tanto o lado que depende do outro, quanto o outro lado que depende da dependência deste, não consegue abrir mão disso. E como se fosse um vício, né? É como se fosse um vício. O Stephen Hausner, ele coloca muito claro a questão da compulsão. Né? Quer dizer, parece óbvio, né? Lógico, vício é uma compulsão. A compulsão é uma retroalimentação. Né? Eu tenho um objeto e mesmo sabendo que esse objeto não me faz bem, eu invisto nele. E quando eu vou ver, eu fiz de novo. E aí surgem as desculpas. Né? De repente, a Tati vira e fala, Renê, sai disso, olha só como você está. Não, mas vai mudar. Ele me disse que ele conversou com um amigo que é primo de um psicanalista e a gente está conversando e vai resolver. Né? Ou, em outras situações mais graves, Oi, Renê. Oi, parou um pouco aqui. Deu uma travada. Às vezes, quando existem agressões verbais, físicas e outras. Quando alguém de fora tenta intervir e fala, putz, toma muito cuidado. Não, mas isso foi só uma fase. Vai passar. Né? É perigoso. Né? Na relação de dependência, eu tenho também traços simbióticos. Né? E no traço simbiótico, eu abro mão do eu. Né? Então, minha felicidade é estar em teus braços. Exato. E quando eu falo isso, não altruistamente, mas assim, se eu não estiver em teus braços, eu morro. Se eu não estiver em seus braços, eu não respiro. Então, aquela coisa do ultra-romantismo, uma coisa meio, você fala over, assim, tipo, uau, isso é demais. Ok, talvez a gente esteja numa relação codependente. E o interessante é que o codependente, quando ele começa... hoje eu assisti vários vídeos, né? A gente tem a noção da codependência, tem a questão da codependência, como o Bruno que está falando, né? O mal que eu não quero, eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não faço, né? Obrigada, Bruno, por estar aqui com a gente. Mas
o que é muito interessante é que a pessoa, quando ela começa a olhar para essa codependência, né, quantas dinâmicas podem acontecer, né? A dinâmica da inversão de papéis, né, onde ela deixa de ser vítima, ela pode ser agressora, né, onde o salvador pode virar uma vítima, né, ou um agressor, ou ainda, né, quando a pessoa consegue sair da dinâmica, ela tem o mesmo comportamento que uma pessoa que está saindo de uma dinâmica, por exemplo, de um alcoolismo, né? Da utilização de uma substância entorpecente. Isso é bastante importante também frisar, né? Porque, como você disse, é como uma compulsão, é uma relação tóxica, é alguma coisa que tem uma ligação, que tem um ciclo, né? Então, a grande parte das vezes é tida, pelo menos para gente que trabalha na área da violência doméstica, por exemplo, como um ciclo, mas de violência da parte emocional, né? Da violência ligada à parte emocional, né? Mas não a violência física, mas também pode chegar à violência física também, né? Também. Sempre começa com o desrespeito, né? Sim, A decisão. Né? É muito comum que numa relação codependente eu alimente uma expectativa exagerada em relação ao outro, ou seja, como diz o poeta, né, me alimento de migalhas de teu amor, né, e realmente essas migalhas do amor do outro são uau, né, olha, ele olhou para mim. Novamente eu estou apontando aí para minha autoestima, né? O eu, ele fica muito apagado, né? sim. Então, a gente costuma falar na psicologia, eu vou fazer uns gestos aqui, Uhum, tentando imitar isso. Então, aqui uhum, eu tenho eu e aqui eu sim. tenho tu, né? Uhum, Quando a gente se junta e começa uma relação, tem uma areazinha aqui no meio que é o nós, né? Então, sim, eu, tu e nós. sim. A gente tem algo coletivo, quer dizer, a gente tem algo dual aí, né? Mas eu Sim. tenho minha individualidade, eu tenho os meus amigos, eu tenho minha formação, eu tenho meu trabalho, assim como você tem o seu. Agora, Sim. existem relações onde o eu e o tu se tornam a mesma coisa. Não existe o eu, não existe o tu. Ou relações onde existe o tu e o eu, ele tá lá dentro perdido, né? Uhum. É a migalhinha, né? Esse grande eu aqui, ele se sente bem com essa pequena migalhinha. Ela Sim, precisa de mim, né? sim, Ela precisa deste amor que eu tenho, dessas qualidades que eu tenho, só que eu não perco a oportunidade para diminuí-la ou diminuí-lo. Essa é de via dupla, isso não é exclusivo do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Tá? sim. Isso é um fenômeno humano. E Freud ele vai falar da relação sadomasoquista. Né? Ou seja, sadismo e masoquismo são Sim, potencialidades que todos nós temos. A sim. questão que a gente coloca e que Bert Hellinger sempre apontava é: eu reconheço que isso está lá, e a partir do momento que eu reconheço, é possível fazer diferente? Né? E o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa está nisso, mas ela não reconhece que ela está nisso. Daí você falou bem, né? É um vício. Né? Sim. Então, os outros são, eu não. Né? Exato, E se exato. de repente uma amiga tenta me tirar disso e fala, meu, sai dessa, olha só como você tá, vem comigo. Yes. Yes, Vocês yes. não Sim. entendem o amor que esse homem tem por mim. Né? Vocês são invejosos. Exato. Por isso O vocês estão querendo cuidado que tirar ele isso. tem por mim, né? O Sim. cuidado que ele tem por mim, né? Então fica aquela situação do que o homem na cabeça dele, ou a mulher, ou a pessoa que faz a parte nessa codependência de agressor, no caso de salvador, né?
ele quer proteger, né? Ele se sente o poderoso, né? Eu protejo e tal. Não preciso de ajuda de ninguém, eu não quero nada de ninguém. Então, essa é uma figura muito clássica, né? E que a gente trazendo para dentro da violência doméstica, muitas pessoas, Renê, não acreditam que isso constitua violência doméstica, que isso é extremamente grave no caso da relação de casal. Mas não só na relação de casal, como também na relação de outros tipos, né? De amizade, na relação entre pais e filhos, né? Isso é muito, muito, muito grave e precisa ser levantado, porque traz consequências de nível emocional seríssimas, né? Sim. Como diz o Inclusive, Rodrigo, é banalizado, né? inclusive, quando a gente fala de uma codependência nas terapias, né, nas psicoterapias e tal, a gente vai olhar para onde? A gente vai olhar para a infância. Né, porque a gente tem registros, né, desse molde, desse jogo. E quando eu falo jogo, eu estou me referindo à análise transacional, né, ao triângulo de Kaplan, né, que a Mônica Clemente escreveu tão bem lá no Movimento Sistêmico. Né? Ou seja, esse jogo foi aprendido lá atrás. Né? Às vezes observando o papai e mamãe, né? Ou às vezes estando nesse jogo com papai e mamãe. E aqui a gente não está falando que o papai e a mamãe de vocês são malvados. Não é isso. Né? Até porque quem está no jogo, muitas vezes não percebe que está no jogo. Né? E ele vai retroalimentando esse triângulo, ou esse ciclo vicioso, e ele vai aumentando o nível. Sim. Eu até hoje lembro de uma cliente, e ela falou isso numa sessão de orientação. Uhum. Ela tinha se separado do marido e ela cuidava da filha dela. Né? E num determinado momento a filha dela vira e fala: mas você nunca conseguiu esquecer o papai. E ela na sessão falou: é verdade, nunca esqueci. Mas por que você foi embora? E aí ela falou, teve uma vez, você tinha 6 anos, o seu pai me deu um tapa. Depois disso, ele nunca mais me viu. E ela fala: até hoje eu amo ele, mas eu me amo mais. Então, é uma coisa impactante porque essa criança questionou essa relação. Quer dizer, por quê? E a mãe deixou claro: isso é uma coisa nossa. Isso não tem nada a ver. Você é criança, os adultos aqui somos nós, fomos nós, e resolvemos como adultos, né? Eu saí fora. E muitas pessoas não conseguem isso, né? Elas continuam dentro dessa dinâmica que é altamente tóxica, né? É interessante. E quando a gente fala da compulsão, eu me alimento de migalhas e o outro se alimenta da minha... de ficar endeusando o outro. Né? Uhum. A gente percebe isso às vezes quando a gente olha para a nossa infância, várias figuras que eram assim, às vezes inclusive institucionalizadas, onde havia um poder, é diferente o poder e a humildade, né, do poder e do subjugar-se. E esse subjugar-se dá força a esse poder, e esse poder se mantém graças a esse que se subjuga. Né? Existem N exemplos desse tipo de relação em nossa sociedade. Né? E eu não estou falando de Brasil, estou falando da sociedade humana. Né? Sim. São moldes. A questão é o quão consciente eu estou desse molde na minha relação com o meu parceiro, minha parceira, com os meus filhos. Porque muitas relações codependentes, e a gente tem um exemplo fantástico naquele filme O Aviador, né, com o Leonardo DiCaprio, né, onde a mãe está lavando ele, as costas dele bem forte, e ela fala: imundície, imundície, é tudo imundo, cheio de bactérias, tudo sujo. E aí a gente percebe que esse garoto ele desenvolve um quadro obsessivo compulsivo, né, um toque. Toque, né? Só que aquela coisa, é uma lealdade. É uma lealdade a esse amor dessa mãe que cuidou tão bem dele. Né? E se a gente olha para trás, provavelmente essa mãe também tinha um toque. Né?
outra coisa, né? A gente não vê a história dela. Mas nesse movimento compulsório, repetitivo, ela foi impregnando nele essa ideia de bactérias, vírus, né? E esse filme não é nada mais, nada menos um dos filmes que fala de um dos grandes nomes, um dos grandes empresários da aviação. É uma pessoa extremamente genial, né? Com muitos recursos, tanto que depois ele conseguiu sair disso, mas o preço disso foram muitas mulheres, né? Que sofreram na mão dele, né? Porque como parceiro teve dificuldades aí. O Tônio fala aqui, ó, e o terapeuta de uma relação assim é sempre convidado a entrar na relação de codependência. E aí eu ainda vou crescer. E todos aqueles que trabalham com pessoas que tenham, por exemplo, o advogado, o juiz, o terapeuta, né, o psicopedagogo que vai trabalhar com uma criança que tenha essa dinâmica, todos são convidados a entrar dentro dessa relação da codependência. Perfeito. Ou eu estou falando errado? Não, perfeito. É isso mesmo, é um convite, é uma sedução. Né? É uma sedução. Por isso, é aquela coisa que o nosso cliente, nosso paciente vai fazer uma transferência para com o analista, ele vai. A questão é que a gente não vai responder nesse lugar, né? Porque o analista, o terapeuta, ele enxerga esta dinâmica. E se ele não enxerga, tem que fazer supervisão, né? Porque é sedutor cair nesse lugar, né? Por favor, eu procurei tantos terapeutas e me falaram que você é aquele que vai resolver. Que vai salvar a minha vida. Que vai salvar a minha vida. É você que é o salvador. Ou quando senta assim na mesa de audiência, aí a parte vem e diz assim, eu tenho certeza que a senhora que vai me salvar, que vai salvar essa situação, né? Então, não é muito fácil. Aí o Bruno ainda cita ali, ó, ordens da ajuda, né? Então, como o Bert Hellinger foi tão maravilhoso, né? Quando trouxe para a gente as ordens da ajuda, que nos ajuda a policiar, né? E depois que você passa a entender um pouco mais essa dinâmica das ordens da ajuda, o que pode acontecer, né? Você, quando sai um pouquinho, né? Você já vai sentir. Né? Você já tem isso dentro de você, da sua dinâmica. Sim. Me faz lembrar muito o livro do Juan Garriga, né? Que tem aquela passagem mais no final, né? Quer dizer, a pessoa foi procurar suas moedas nos relacionamentos, com seus filhos, e aí vai procurar um terapeuta, né? Porque não encontra a moeda em lugar nenhum. E aí o Juan Garriga, ele faz uma brincadeira, ele fala, mas o terapeuta, ele já entendeu de início o que o seu paciente procura. E já fala, olha, as moedas não estão comigo. Se você acha que eu vou te dar as moedas, não estão comigo. Eu posso trabalhar os seus recursos, mas eu não vou te dar nada que você já não tenha. Exato. E aí... Não, e tem... Não, e aí você estava falando, desculpa. Não, pode falar, Renan, desculpa. Exatamente isso. Esse caminho de internalização, ele faz depois eu procurar também fora exatamente as topadas que eu dei, os erros. Sim, somos errantes, né? A questão é exatamente a capacidade que nós temos de reparação. Ou seja, todos nós vamos cair em jogos, né, transacionais. A questão é exatamente o nosso nível de maturidade, de autorresponsabilidade e autoestima para sair desses jogos, para denunciar esses jogos, ou para de repente falar, ó, não, essa não é a minha praia. Né? Ou como o Bert Hellinger falava, né, a pessoa às vezes sentava do lado dele e falava, você pode me dar uma frase? E o Hellinger, não. Eu nunca dou aquilo que o cliente me pede. Exato. Porque ele falava, tinha uma armadilha aí. Né? Se tem uma pegadinha, né? Tem uma Exato, pegadinha aí, né? Tem uma pegadinha, vou ver qual que é a pegadinha que tá aí, né? Sim. Quantas vezes a gente se coloca no lugar de criança, né? Sim. Tati, você tem a tábula da salvação, você é a pessoa que tem maturidade para fazer isso para mim.
E aí eu te enfio no lugar de codependência. Quer dizer, eu preciso de você e talvez você como juíza, como facilitadora, como terapeuta, precise que dependam de você. Né? Então, Me alimento disso por ser uma Exato. codependente também, né? Que aí eu entro Sim. nesse jogo da codependência, né? Sim. Não é fácil, porque aí você tem. Mas assim, aí fica uma questão, né? Se isso são dinâmicas que muitas vezes, Renê, advêm de dinâmicas que são dinâmicas familiares, né? Muitas vezes não, que elas advêm de dinâmicas familiares, né? Porque se não tiver o fiozinho, eu não vou ter essa conexão para poder plugar, né? Porque é como se fosse o botãozinho. Encontrou o botãozinho do start, né? Deu a palavra mestra e starta a questão da codependência. Como uma pessoa pode identificar um codependente emocional? Existe na relação, principalmente na equivalência, na troca entre o dar e tomar, existe o preço. Né? E aí eu vou lembrar muito do Tônio que está aqui. Opa, voltou? Voltou? Tá, eu vou lembrar muito de uma coisa que o Tônio uma vez fez uma intervenção lá em Curitiba. Né? Qual o preço? Né? Qual o preço dessa relação e qual a minha disponibilidade em relação a esse preço? Né? E a gente não está falando que a relação é materialista. Não. Mas a questão é, eu tenho renúncias que me são possíveis e eu tenho renúncias que não me são possíveis. É possível conversar isso com o meu parceiro? Se isso não é possível porque eu fico culpado, se isso não é possível porque eu tenho vergonha, se isso não é possível porque eu sou uma pessoa insignificante frente a este ser maravilhoso, talvez você esteja entrando numa relação de dependência. Existe uma diferença entre admiração e endeusamento. De colocar a pessoa tão para cima. Né? Isso, o preço disso geralmente é em cima do meu ego. Né? Então eu não posso inflar ele demais, mas também não posso fazer ele desaparecer. Né? O meu ego, o meu eu, é a minha bússola na sociedade. Né? É através dessa bússola que eu me relaciono. E as pessoas têm bússolas diferentes, sim. Né? E nós vamos entrando em contatos uns com os outros. A questão é que o tempo todo eu posso calibrar isso junto com o outro. Né? Então, aquela coisa muito simples. Né? De repente, eu faço uma piada e a Tati faz uma cara feia e eu olho assim e falo, ups, acho que a piada não foi muito boa. E tenho oportunidade de repente, me retratar. Sinto muito se eu te ofendi e tal. Ou, de repente, eu posso olhar para a cara dela e tripudiar da sua cara. Ah, você não gosta de piada boa, não? Você não tem humor mesmo? Isso é falta de... E aí começa a descer a lenha no outro. Exato. E aí tem o problema. Se, de repente, o meu outro, que denunciou estar desconfortável, não consegue se colocar, ele cai na codependência também. Sim. Ou seja, a partir do momento que eu tenho coragem de falar não, eu cresço e me torno solitário. Exato. É um preço às vezes caro. É um preço para você estar de bem com você mesmo, né? Sim. É você sair dessa relação tóxica e muitas vezes dessa sequência de relações tóxicas, né? De você sair da sua boa consciência e entrar exatamente naquilo que a gente chama de má consciência, né? Você sair da sua consciência, muitas vezes de clã, consciência de grupo, né? E entrar justamente num novo caminho, dando sequência a uma nova forma de se viver. Então, como essa questão das consciências, né, é importante também nessa situação, porque justamente faz a nossa ligação com os nossos antepassados. E quando a gente fala antepassados, a gente não vai muito lá atrás, não. A gente fala aqueles até mais próximos, né? Nossos pais, os nossos avós, né? Isso é muito, como é que eu vou dizer? É quase que gritante, né? Quando você consegue fazer
quebra de padrão e dá início a uma nova história, né? Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não quero fixar esse exemplo. Quer Sim. dizer, é uma generalização, mas não é para achar que é tudo assim, né? Sim. A gente sabe que certas culturas têm traços claros, às vezes rígidos, né? E na cultura japonesa não é incomum a imagem do homem andar na frente e a mulher de cabeça baixa atrás. Sim. Quer dizer, essa é uma imagem do shogunato, uma imagem do período samurai. Né? Sim. E fazia sentido. Né? Sim. Só que isso ainda é muito presente hoje. Né? Quando você, de repente, vai conversar com a sua mãe e fala, mãe, ele gritou comigo. Sim. Filha, ele está estressado. Cala a boca e ouve. E é perigoso porque eu estou entrando num padrão materno, às vezes da avó, da bisavó, né? E quebrar com isso é entrar naquilo que a Tati acabou de falar de uma má consciência, eu rompo com algo do clã. Como que você vai tratar o seu marido assim? Marido é meu, eu trato como eu quero. Isso é um problema meu e dele. Eu vou resolver isso com ele. Ah, mas na nossa família não tem mulher desquitada, por exemplo. Desquitada, essa palavra é antiga, mas é boa. É boa. É boa. É boa. Ou, na nossa família, o casamento é até que a morte o separe, né? E esquece de entender que a palavra morte dentro de um relacionamento, ela vai muito mais além do que morte física. Às vezes o casamento morreu por outros motivos, né? Não foi a morte de um dos dois, mas foi a morte do próprio relacionamento, né? Sim. O Sem Henrique falar travou um que... pouco aqui. Opa, eu tô te vendo. Travado aqui para mim. Mas às vezes a morte, não sei se você escutou, às vezes a morte é a morte do próprio relacionamento, né? Sim. E como é importante, partindo do princípio da transitoriedade, eu reconhecer e eu falar dessa morte com meu parceiro, minha parceira. Porque às vezes essa é a chance de eu poder seguir o meu caminho com um amigo, uma amiga. Exato. Exato. Que já foi um marido e uma esposa. Né? Exato. Que seja. Né? Mas para isso eu tenho que abrir mão, talvez, de certos padrões rígidos, de expectativas que eu tinha de meu casamento, que meus pais tinham do meu casamento, que os meus avós tinham da minha união, né? E construir com o parceiro, ou seja, transformar codependência em corresponsabilidade. Exato. Né? Esse é o pulo. Né? Não é fácil. Tá? Não é fácil, porque a gente está falando de lealdades antigas, a gente está falando de transes, né? Modelos de transe ou modelos traumáticos. Né? E simplesmente sair desse modelo traumático, muitas vezes eu preciso de ajuda. Ou seja, eu preciso de alguém que reforce o meu ego, o meu eu, e fale, eu vou estar do teu lado enquanto você fizer isso. Não é a figura do salvador, é a figura do acompanhante. Exato. Tem um livro do Bert Hellinger que ainda não foi traduzido aqui, que ele chama Mitgleiten. Mitgleiten é acompanhar. E essa é uma das posições do terapeuta. Ele acompanha. Acompanha. Exato. Exatamente. Bem isso mesmo. Ele não direciona. Né? O tratamento, sim, a gente direciona, mas não a vida do cliente. A vida do cliente, não. Né? O tratamento, sim, né? Com certeza. Exato. Parece sutil. Que é a mesma coisa. Uma sentença, ela direciona algo dentro da lei. Exato. Exato. Em cima disso, a pessoa tem que ver como que ela vai seguir na vida dela, a direção que ela vai dar para a vida dela a partir da lei. E você exatamente. Isso é uma coisa muito ampla, né? Porque você consegue
consegue começar a direcionar esse trabalho, né? Então você consegue começar a enxergar a situação e falar. Inclusive, existem algumas terminologias dentro dessa questão da codependência, como o gaslighting, tem acho que 2 ou 3 coisas, que isso também são formas de você poder identificar, né? O que está acontecendo, que tipo de dinâmica, se ela constitui, né? Isso seria até assunto para fazer lives próprias para cada uma dessas temáticas, né? Porque cada uma dessas temáticas tem uma dinâmica própria que está dentro da codependência também, né? Sim. O gaslighting, tanto a colega Larice quanto o Uhum, Tônio já uhum, abordaram em lives. É uhum, um fenômeno que começou a ser descrito muito recentemente. A gente tem já livros sobre isso. uhum. É aquela coisa, eu não enxergo o outro, eu enxergo uma penumbra. E é meio que eu ignorar o outro. Então eu Sim. tô do lado do outro. É aquela cena clássica dos Simpsons, né? A Uhum, Marge tá lá na cozinha fazendo a comida, o Homer tá lá na sala com a cerveja em cima da barriga dele arrotando, e aí ela passa, fala com ele, e ele tá rindo assistindo a TV, quer dizer, ele não percebe que ela está falando com ele. E aí exato. ela volta para a cozinha, quer dizer, um misto de tristeza, dor, tal, o cara nem percebeu. Nem percebeu e, meu, vai continuar assim. O cara não Né? tá nem aí para a situação. Não, não tá E nem aí como para a tem, hora do Brasil. exato. E tem um outro nome que eu não me recordo agora, de um outro de um outro nome, que é quando o cara, por exemplo, fala assim: "Nossa, você vai sair assim? Nossa, mas você não entende nada mesmo. Se você não consegue fazer nada direito, né?" Inclusive tem um vídeo muito bacana que eu utilizo quando eu faço o meu trabalho, uma das partes do meu trabalho, que é de uma modelo brasileira, é um vídeo do TEDx. E ela conta toda a parte dela, exatamente de codependência com o agressor dela, né? Então, quando você trabalha dentro do ciclo de violência doméstica, principalmente, você entra dentro dessas questões da codependência. Aí, ó, a Nath, desenvolvimento infantil, mansplaining, exatamente. E também o gaslighting também é usado para ampla manipulação social. Obrigada, Tônio. É exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o ser humano é extremamente sedutor, né? As dinâmicas dos seres humanos e as dinâmicas que a gente não consegue enxergar muitas vezes da nossa família são extremamente sedutoras, né? Eu lembro uma vez uma provocação que eu assisti, Tati. Foi a época do julgamento de Suzanne von Richthofen, né? Uhum, E os advogados iniciais que defenderam ela, iniciais, eles uhum, aceitavam participar de um colóquio de psicanálise. E logo no começo do colóquio, Jorge Forbes, o Dr. Jorge Forbes, ele coloca: bom, vamos começar as manipulações. E os advogados, como assim tal? E aí ele riu, ele falou: todo discurso é manipulatório. E aí, sim. novamente, a questão: você tem consciência da manipulação? E quando você tem consciência e o outro, de repente, vira para você e fala: por que você faz como se eu fosse um idiota? E eu parar e falar: putz, é verdade, eu fiz isso. Né? Quer dizer, eu consegui reparar uma ação. Isso é consciência. Agora, Sim. muitas vezes no meu discurso manipulatório, eu invalido. Você não sabe nada. Que besteira. Fica assistindo essas lives aí de psicólogo e vem com essas baboseiras pra cima de mim. Exato. Você está indo no psicólogo? Meu Deus, que horror, né? Para que que você precisa disso? Você é uma pessoa normal, você não precisa disso. Que besteira que você está ouvindo, né? É um manipulador, né? É É um o manipulador. manipulador, é a manipulada, a manipuladora, o manipulado. Novamente a gente entra nessa troca. Sim, muitas vezes numa psicoterapia, num trabalho terapêutico, às vezes lendo um livro, né, Uhum. dá aquele clique, e aí o outro fala: o que aconteceu com você que você está tão diferente? Nossa, eu estou Exato. decepcionado com você, eu não esperava isso de você. Não esperava isso de você, exatamente. É. E aí vem a importância de eu sustentar a minha decisão.
né? Exato. Porque se o outro me ama de verdade, ele Exato. ama a minha pessoa e não o que eu faço para ele gostar de mim, né? Exato. Inclusive, nos próprios discursos, é muito interessante isso. Eu tive um professor de Sandy, de Uhum. psicanálise, e ele brincava, logo nas primeiras aulas, ele falava, olha, eu sou casado pela quarta vez, tá? E aí ele brincava, ele fala, no começo, você vai casar, você fala as coisas mais maravilhosas suas, inclusive que não existem, né, pro outro. E o outro faz a mesma coisa com você. E aí, no final do casamento, por exemplo, no começo do casamento, você fala, nossa, mas olha, ela era super animada, ela conversa com Uhum. todo mundo, nossa, é uma pessoa tão inteligente. No Exato. final, você está falando, ela É fala uma com todo lerda. mundo. Ela é Não, uma ela fala com lerda. todo mundo, sai com todo mundo, se acha espertinha, fica cagando regra para todo mundo. Ou seja, o mesmo discurso que eu me apaixonei pode ser um discurso de De ódio. saída. É, exato. E E como aí ele. também. Exato. E como também tem o inverso, né? O que está sempre agredindo, no caso, se transforma na vítima, né? Eu sou o Sim. pobre coitado, né? Uhum. E o professor de Sandy, ele falou, a partir do terceiro, quarto casamento, ele Uhum. fala, eu já chego na pessoa e falo, olha, eu ronco, tá? Às vezes eu conto umas mentirinhas, tem uma barriga aqui, tá? Olha, você já fala todos os defeitos. Aí outra pessoa, se ela continua te escutando, tem chance de dar certo. Pelo É menos já uma dá a ficha brincadeira. completa. É uma brincadeira, Exato, mas tem humor, mas pelo menos fala assim: olha, minha ficha é essa. Quer, exato. né? É isso aqui que você vai ter, né? Não existe outra Puxei a capivara, é probabilidade. isso aqui, ó. É isso aqui. É, Todo o meu boletim de ocorrência está aqui. exatamente. A gente pode tentar tricotar junto, ou, né, Exatamente. Exatamente. o Então, amigo maduro, ele para de olhar para o príncipe encantado ou a princesa encantada, né? Ele começa a olhar exatamente. para a bruxa. Ex- Exato. Não é mais a princesa na torre, né? Não é Exato. mais a princesa na torre. A princesa desceu na torre e ela não está esperando o príncipe no cavalo branco, né? Na verdade, ela entende que para ela ser princesa, ela está pronta para seguir a caminhada, sozinha inicialmente. E se tiver alguém para compartilhar, é coisa, mas não para, né? Servir de muleta, né? Sim, sim. É, ó, E, para o sapo aí, ó. lógico. Vai, Marcelo. Não, e às vezes é aquela coisa, né? Você vai beijar o sapo e o sapo vai continuar lá. Ele vai ficar te olhando e vai falar, tá, por que você fez isso? Aí você fala, até que eu gostei do sapo. Pena Ele que é não se uma live, transformou em né? nada. É pena que é uma live, senão não dava até para fazer o barulhinho do sapo, né? Sim, sim. Né? Mas é interessante, né? Porque exatamente se você pega os contos de fada dos irmãos Grimm, Exato, Anderson, você exato, tem essas histórias, você tem esses jogos, né? exato. E Tem. muitas vezes, e assim, não na Walt Disney, tá? Mas é Aham. mais pro Shrek, assim. Sim, Quando você vai pra história, tipo, não viveram felizes para sempre depois que casaram. A história começa aí, né? exato, Tinha toda uma exato, jornada antes e começa uma outra história no casamento. E nesse sentido, o Shrek é fantástico, porque ele mostra exatamente isso. Né? Como é exato, difícil o ogro estar junto com uma ogra, e mesmo ele exato, sabendo que os dois são ogros, é difícil. exato. É difícil. Mesmo os dois se reconhecendo e sabendo exatamente como são, ainda assim, um relacionamento não é fácil, né? A Sim. construção disso sem que seja tóxico, né? Como é difícil. E como hoje em dia nós passamos por cima de tanta coisa e acabamos adentrando em muitos relacionamentos, e aí que falo mais, aqui pontuo mais uma vez, não só relacionamentos de homem e mulher, mas de amizades, né? De relacionamentos de trabalho, né? Com o chefe e o funcionário, né? As mais diversas formas, e de mais diversos tipos de relacionamento, a quanta coisa eu me submeto, né?
A quanta coisa eu me predisponho a ficar, elevando exatamente a história dessa codependência. Como o Tônio mesmo diz, a questão do manipulador, né? Uhum. É, e é aquela coisa, se eu engulo o sapo e o outro não sabe, Exato. bem feito. Bem Exato. feito. Infelizmente, bem feito. Né? Porque é importante eu falar, escuta, hoje foi assim. Exato. Não quer dizer que amanhã vai ser assim também. Né? Então, prepara aí, porque vai ter volta isso aqui. Exato. Exato. E não é no sentido de vingança. Né? Era o que o Hellinger falava. É no sentido de reparação. Exato. Né? Exato. Um Buscar pouco menos, reparação. Né? Exato, um pouco não menos, fomentar. mas assim, isso não passou desapercebido por mim. Né? É aquela coisa, eu vou relevar por causa disso, mas eu percebi muito bem o que aconteceu aqui. A chinela tá na mão, amanhã a chinela canta antes do que você. É por aí. É por aí mesmo. E a gente trazendo isso para o campo da constelação, né? Quanta coisa. A gente passa pela história do triângulo de Karpman, que a Mônica trouxe, né? Do herói, da história da Kryptonita, de tudo aquilo. E aí vem e volta exatamente para a questão dos antepassados, né? Como essas histórias são histórias que realmente elas trazem à tona muitas coisas, né? Como a questão. Então, como você olha para essas questões dos relacionamentos e aonde eu vou, para onde eu vou, né? Para onde eu estou olhando, né? E nesse sentido, eu faço um link com o webinário, né, que a Mimanza estava dando. Né? Sim, Como é sim, importante quando eu começo a entender os níveis de consciência, os vários níveis de consciência. Quer dizer, aqui eu estou como consciência Renê, né? A Tati está como consciência Tati, mas assim, estamos numa live conversando com pessoas que não estamos vendo, tal, mas existe uma consciência dessas outras pessoas presentes aqui, né? Dessas perguntas que estão vindo. Ou seja, estamos participando de outra consciência mais coletiva, né? E aí ainda existe consciências culturais antiquíssimas. Né? Aí depende se eu venho de uma família tradicional judaica, italiana, germânica, japonesa, chinesa, cantonesa, cambojana, para diferenciar, porque o pessoal fala, mas é tudo olho puxado. Gente, existe um universo que separa as regiões geográficas e a forma como a religião, a educação, a cultura floresceu lá. Né? Então, você pega um tailandês, você pega um chinês, você pega um mongol. Exatamente. E aí a gente vai olhar o quê? Sim, a gente vai olhar para a história. Eu lembro que lá em Bad Reichenhall tinha uma moça e ela sempre tinha um brinco muito bonito de jade, assim, e ela usava um vestido comprido, me chamava a atenção. E assim, a minha pergunta foi direta para ela. Where are you from? Né? Tipo, da onde você vem? Porque assim, eu pensava, tipo, ela não parece chinesa, ela tem traços japoneses, mas não. E a roupa era muito diferente. Aí ela falou, eu sou da Mongólia. Eu nunca tinha visto uma pessoa da Mongólia. E aí é interessante, porque aí você vai abrir o mapa, onde que é a Mongólia? Né? Quem vive na Mongólia? Tem cidade na Mongólia? Que é o que provavelmente os mongóis devem pensar do Brasil, sabe? Tipo, o que é aquilo que está do outro lado? Exato. E, junto com isso, o que aconteceu com esse povo? Que guerras ele teve? Como ele se adaptou no pós-guerra? Então a gente percebe que muitas adaptações dos japoneses pós-guerra foram adaptações visando o coletivo, o bem maior, adaptações altruístas. E houveram outros países que pós-guerra adotavam uma posição mais passivo-agressiva, né? Vem, pá, tome, né? É um mecanismo de defesa, né? Querendo ou não, o que a gente está conversando aqui, inclusive a codependência, são mecanismos de adaptação que fazem mal, mas são mecanismos de adaptação.
Exatamente. Adaptação às outras pessoas, adaptação às culturas, adaptação a tudo aquilo que veio junto com aquela pessoa que eu convivo, né? Então, quando eu toco a vida de uma pessoa, quando eu me aproximo dessa pessoa, eu não me aproximo da pessoa só, mas de tudo aquilo que existiu para que a pessoa pudesse estar ali, né? Isso é bastante interessante, né? Ah, É, hoje eu assisti umas coisas muito bacanas sobre codependência, né? E aí a pessoa, a mulher que estava com esses vídeos, né? Ela virou e falou assim: Ah, e aquela pessoa que pega e fala assim: Fulano tem o dedo podre. Só pega pessoa assim, ó, Fulano é curva de rio. Na vida só aparece gente assim, né? Como, tralha. né? Aonde eu preciso fazer a compensação, né? Sim, sim. Não, e o Freud ele chamava isso de neurose de destino, né? Repetições de padrões. Isso não é um tema incomum dentro das constelações familiares, porque já às vezes, muitas vezes é isso que leva a pessoa a uma constelação, um padrão Exato, repetitivo e o exato, sofrimento atrelado a esse padrão repetitivo. exato, E exato, de que adianta eu saber que isso já está aí desde a minha bisavó? exato. Eu não preciso continuar prestando a homenagem à minha avó dessa forma. Eu posso fazer um pouquinho diferente, né? E esse é o pulo do gato, né? Do Bert Hellinger, né? Quando de repente Exato, ele pede para o filho olhar para o pai, né? E olhar para o vício e falar: pai, eu vou fazer um pouco diferente, mas eu tomo exato. de você a vida, né? A vida, Então, né? E faço algo diferente, né? sim. E faço algo que trará honra, né? Würdigkeit, né? Ao É, sistema, né? E sim, cada um sabe o que é honra em seu sistema. E é exato. diferente honra de lealdade cega, né? Então a gente está Muito. falando aqui disso. A lealdade cega, ela faz com que a gente caia nas mesmas armadilhas de nossos antepassados. Ou Exato. seja, mecanismo de defesa aí ele está fazendo looping. É que nem No, o computador está em reboot e ele não é, consegue entrar no Windows, porque a sim, falha do sistema não permite, né? Então você exato, tem que abrir aquilo lá, olhar onde está a falha, onde é o campo da falha, exato, não exato. esquecendo, né, que o pensamento sistêmico vem, inclusive da TI. Né? Né? Então abre esse computador, tá lá. Ok, onde é o lugar disso aqui? É aqui em cima. Reinicia, abriu o Windows. Né? Um Logicamente que pequeno eu tô movimento, né? Um pequeno pequeno, movimento, uma pequena alteração, né? eu tô me denunciando aqui porque os computadores hoje não fazem mais isso, tá, Tati? Então, É, eu isso sei. é coisa antiga. É. Mas necessária. Necessária porque senão. Você se denunciou antes, olha, a gente já vai estar, é 19h54, Renê, você acredita? Passou muito rápido aqui. Mas olha, você falou alguma coisa antes que já te denunciou, então não tem problema. Eu não me recordo exatamente o que foi, mas já denunciou. Não lembro, não, juro pra você que eu não lembro o que que era, mas passou muito rápido. Mas olha, Renê, tuas considerações finais acerca da codependência nessa live. O que fica do Renê para essa live? Teve uma pergunta aí da questão da submissão do feminino ser cultural. Né? Sim. Eu ontem, no grupo de estudos em direito sistêmico, né, a gente está Uhum. lendo aquela obra Olhando para a Alma das Crianças, Sim. eu lembrei daquela nossa live sobre a Páscoa, né? Ah, Sobre a sim, questão do feminino desrespeitado, do sim, feminino ocultado pela cultura. sim. Sim, a gente tem que olhar para essa questão cultural também. A gente não pode colocar todas as fichas nisso, mas isso é uma coisa, essa consciência ela é muito importante. Então eu olho para a minha consciência, a consciência da minha família, a consciência do meu grupo social, a consciência de minha cultura, de minha língua espiritual.
né? Então, tudo isso tem um papel nesse jogo. E aí eu me questiono, como homem, como eu cuido do meu feminino. E eu convido as mulheres a questionarem como elas cuidam do seu masculino. Masculino, E exato. como o meu parceiro cuida do meu feminino e do meu masculino. Exato. E como eu cuido do feminino e do masculino do meu parceiro. Ah, nossa, isso é muito difícil. É bem difícil. Porque eu vou praticar novamente renúncia, abrir mão, escutar, parar, dar bronca. Mas é aquela coisa, relacionamentos, isso inclusive pais e filhos, tal, DR é saudável. As coisas precisam ser alinhadas. A gente vai sair de sintonia. Então sempre é importante. Eu estou em dissintonia, vou conversar, vou trocar. Exato. Ah, mas eu não consigo falar com tal pessoa. Presta atenção. Provavelmente você está enganchado em alguma coisa. Exato. E fazer esse caminho para desenganchar vai trazer muito crescimento para você e para o outro. Exato. Exato. Muito bacana. Nossa, é um assunto assim que daria para realmente fazer outra live. Quem sabe a gente não faz uma live num Zoom, né, à noite também. E eu acho que dá para a gente sentar e fazer esse trabalho. Que é, se você aceitar, fica aí um convite, Renê, né? Quem sabe o Tônio nos dá a honra de estar conosco também, Janine, que está aí, não sei se ainda está conosco, também nos dá a honra, que a gente possa Sim. chamar o pessoal para a gente falar um pouco mais dessa temática e também abrir o microfone para as outras pessoas poderem participar e a gente fazer um debate mais aberto, né? Com mais tempo. Aqueles Zooms do movimento sistêmico de sábado de manhã trouxeram muitos temas. E a violência doméstica, por exemplo, é uma temática muito forte hoje com a pandemia. Né? E importante Exato. de ser olhada. Ser olhada, conversada, refletida. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, que é bom te ver assim. A gente conversa bastante, mas raramente a gente consegue se ver, né? Um abraço para ti. E os seus gatos estão começando a ficar mais descolados e estão aparecendo um pouco mais nas suas lives. Sei. Estão mais desavergonhados. Estão mais leves, né? Eu pensei que antes era só o Max, meu cachorro, né? Mas o Max agora quietou e os seus gatos que começaram, né? Ah, sim, sim. Eles percebem que com esse movimento eu não dou a devida atenção a eles. Não. Um abraço. Tudo de bom, Renê. Obrigada, gente. Obrigada a todos que participaram conosco, tá? Ó, um beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Tudo de bom. Gratidão. Tchau, tchau.